Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Revisando o Direito Civil. Diretamente aqui do Legal em São Paulo, comigo, professor Durval Salge Júnior. Muito bem, nós estamos continuando o nosso estudo sobre o Código Civil Brasileiro. Então, nós vimos nas aulas passadas toda a teoria do direito civil, aí incluindo as pessoas naturais, as pessoas jurídicas, os fatos, os negócios jurídicos, depois nós vimos os vícios civis, depois a prescrição e a decadência. Nesta aula, nós já vamos entrar na parte especial do Código Civil Brasileiro. Então, nós teremos o direito das obrigações, que contempla as obrigações propriamente ditas e os contratos. Depois, nós vamos ao direito de empresa e depois o direito das coisas. E, por fim, família e sucessões. Muito bem, pessoal. Na parte de obrigações, eu diria para vocês que é necessária uma profunda reflexão e uma profunda atenção. Por quê? Porque Josserand, por exemplo, que é um estudioso, o que ele diz? Que o direito das obrigações é uma das áreas mais importantes do direito. Por quê? Porque as obrigações, elas não têm só reflexos no direito civil, como também no direito tributário, no direito do trabalho, enfim, outros ramos do direito. Nós teremos o direito administrativo, nós teremos o quê? Uma profunda interação com as obrigações. Então, eu diria para vocês que as obrigações elas vão fundamentar, elas vão solidificar, elas vão permear grande parte das relações entre as pessoas, em relação entre si e em relação ao Estado. Então, é muito importante a matéria de obrigações. Eu costumo dizer sempre que, na minha opinião, é a matéria mais importante do direito civil, se é que podemos destacar algumas. Todas são importantes. Mas por que obrigações, então, tem toda esse brilho, tem toda essa, vamos chamar assim, essa qualidade diferenciada? É porque obrigações, eu já disse, ela vai permear, ela vai refletir em outros ramos do direito. Então, fica aqui o meu convite para você, esteja comigo nesse maravilhoso estudo que é o direito das obrigações. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 2 conceitos de obrigações para que nós possamos, então, iniciar o nosso estudo. O primeiro conceito, ele vai dizer o seguinte: é o instituto jurídico que vai vincular uma pessoa a outra com uma prestação. Ponto. Muito bem. Então, aí eu já tenho aqui nesse conceito, os 3 elementos: o vínculo jurídico, as partes e a prestação. Então, os elementos nada mais são do que propriamente um reflexo do conceito, dos 2 conceitos, né? Então, vamos lá. O que seria esse instituto jurídico? Primeiro, obrigação é um instituto jurídico. Contrato de compra e venda é um instituto jurídico. O casamento é um instituto jurídico. A prescrição é um instituto jurídico, né? Então, assim, a gente vai trabalhar o instituto jurídico como toda a pontuação do direito de que tem uma importância na nossa vida forense, na nossa vida prática. Então, vamos lá. Então, vamos estudar então esse primeiro e daqui a pouco a gente parte para o segundo, que é do Silvio Rodrigues. Vamos lá. Vínculo jurídico. É importante dizer que entre você, por exemplo, e o seu irmão, há um vínculo de amizade, né, em relação ao seu professor, há um vínculo de respeito, mas aqui nós estamos sobressaindo desse mundo de vínculos pessoais. Aqui há um vínculo jurídico, ou seja, é um vínculo que já está contemplado pelo direito civil, está contemplado pelo direito. E esse vínculo jurídico de uma parte em relação à outra, qual é o amálgama dele? É a prestação. A prestação nada mais é do que a obrigação de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de
não fazer. Está aqui, olha. Então, nós temos o quê? Então, todas as vezes que você, meu amigo que está aí nos assistindo, se deparar no mundo do direito com a expressão prestação, quer dizer uma dessas três obrigações. As primeiras, as positivas, obrigação de dar e obrigação de fazer. E a última, a obrigação negativa, a obrigação de não fazer. Muito bem. O outro conceito é um conceito um pouco mais apurado, mas é quase idêntico ao primeiro. É o vínculo de direito estabelecido entre as partes, em que uma delas, que é o devedor, se sujeita a dar, aqui, fazer e não fazer, em relação a outra pessoa. Então, veja só que interessante, em outras palavras, a base do conceito é a mesma. Qual é? Aqui eu tenho instituto jurídico, aqui eu tenho vínculo de direito, aqui eu tenho partes, o devedor e o credor. Aqui eu tenho as prestações, são três: dar, fazer e não fazer. E aqui eu tenho justamente o que? Ele abrindo, o Silvio Rodrigues vai abrir. Né? Até muito competentemente ele vai falar assim, olha, este vínculo de direito em que uma parte, que é o devedor, né, vai realizar em relação a outra uma dessas três obrigações: dar, fazer e não fazer. Muito bem, então estão aí os conceitos. Então já percebemos que não é difícil, pessoal. É tranquilo, tranquilo. Por quê? Porque se nós concebermos bem os elementos, nós não teremos dificuldade nenhuma em conhecer as obrigações. Por quê? Porque, olha, eu terei o vínculo jurídico, né, as partes e a prestação, que são três. Né? A prestação de dar, a prestação de fazer e a prestação negativa de não fazer. Beleza, pessoal? Bacana? Então, vamos prosseguir. Professor Durval, por que eu tenho sempre que estar aí avaliando a questão das fontes, né? Das fontes das obrigações, fontes. Bom, o estudo das fontes é um estudo importante, por quê? Porque o que acontece, pessoal? Eu sempre digo isso daqui na graduação e repito para vocês que estão aí em casa revisando o direito civil comigo. Olha que interessante, que bacana. Como é que eu posso conhecer o instituto jurídico das obrigações se eu não sei quais são as suas fontes? Ou seja, de onde ele nasce? Né? De onde essas obrigações emergem? Então, é muito importante conhecer as fontes. Então, aqui, na realidade, são os autores, os civilistas, eles trabalham bastante a questão das fontes. Né? A própria Maria Helena Diniz, de uma forma muito bacana, ela vai subdividir essas fontes. Mas aqui, no nosso caso, como a gente está apenas e tão somente revisando o direito civil, não há uma profundidade muito grande, nosso intuito aqui é relembrar os principais pontos, relembrar os principais conceitos. Então, eu vou trabalhar uma fonte antiga, que vem lá do direito romano, e depois a lei, né? Que é a nossa fonte principal. Qual é? É o Código Civil Brasileiro. Então, vamos lá. Lá em Roma Antiga, nós tínhamos um imperador, Flávios Petrus Sabátios Justinianos. Né? E o que ele fez? Ele compilou a legislação nas institutas de direito romano. Então, o que acontece? Quando você vai às institutas, quando você vai estudar a legislação da época, você vai observar que na parte de obrigações, ele vai trabalhar o seguinte, lá o direito romano, ele vai subdividir estas fontes em quatro fatos, quatro situações em que há o quê? O surgimento das obrigações. Primeiro, o delito, que é o dano. Então, todas as vezes que o próprio 186 diz, quem causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, essa é a base do 186, o ato ilícito. Né? Então, o que acontece? No delito, quando você tem essa vontade, né, fala assim, olha, eu vou causar o dano a alguém, eu vou ir às vias de fato com alguém, eu vou me preparar para agredi-lo e vou agredi-lo, estou agredindo, já agredi. Então, você causa a ele um dano, é óbvio que desse delito, desse dano, vai emergir, vai surgir uma obrigação, a obrigação de reparar esse
dano. Então, essa é a primeira fonte romana histórica que nós temos. Isto é, de um delito vai nascer necessariamente uma obrigação. Muito bem. Depois, ele trabalhava a figura do contrato. Então, você tinha lá locação. Então, o que nós temos na locação? Nós temos, de um lado, o locador, de outro lado, um locatário, e no meio disso daí, o que nós temos? Que é um vínculo jurídico, temos uma ou várias prestações: dar, fazer e não fazer. Então, todas as vezes que nós fechamos um contrato, pessoal, e você sabe muito bem, vão surgir várias obrigações que eu não tinha, mas passarei a ter a partir o quê? Da signatura, a partir da assinatura deste contrato. Então, nós teremos o quê? Nós teremos o surgimento de diversas obrigações que nós contratamos juntamente com a outra parte naquele vínculo, naquele instrumento jurídico. Depois, ele vai trabalhar o quase delito. O que é o quase delito? É o dano não desejado. Na realidade, nós temos a figura do delito, que é o dano, não é? E a do quase delito. Por que a figura do quase delito? Quase. Porque eu não queria. Vamos dar um exemplo. Você sai de casa, você não tem a intenção de atropelar uma pessoa com seu veículo, mas pode ser que, por uma questão ou outra, você distraidamente, você acabe atropelando uma determinada pessoa. Espero que vá machucar muito pouco essa pessoa. Então, vai nascer para você, com base nessa fonte do direito romano, o quê? Um quase delito, que é um dano não desejado. Entretanto, ainda que você não vá desejar causar este dano deve ser reparado. E aí nasce para você, obviamente, uma obrigação que você não tinha. Muito bem, pessoal. Vamos prosseguir. Aqui eu tenho, ao final, a figura do quase contrato. Então, nós temos o delito, o contrato, o quase delito e agora o quase contrato. Aí você vai dizer, professor Durval, mas quase contrato? O que é isso, quase contrato? Muito bem, pessoal. O que acontece? Na Roma Antiga, durante algum tempo, quando a pessoa partia para a guerra, ele não necessariamente deixava ninguém no seu lugar para cuidar dos seus negócios. E assim sendo, as pessoas próximas, as pessoas amigas, as pessoas que tinham algum vínculo de amizade ou mesmo de simpatia com aquela pessoa que foi guerrear, não é, que foi servir a pátria romana, o que ela fazia? Ela passava a administrar os seus negócios, como um gestor de negócios. Aí você vai dizer o seguinte, esse é um contrato. Sim, qual é a diferença do contrato? O contrato aqui, olha, ele nasce da vontade das partes. O quase contrato não. Embora esta pessoa vá passar a administrar os seus negócios, vá passar a gerir os seus negócios, você não teve vontade de constituí-la seu gestor de negócios. Então, por isso, o direito romano, ele separava aí a figura do contrato para o quase contrato. Na realidade, utilizando até essa expressão, na realidade era um contrato não desejado, mas que acontecia, porque esse gestor de negócios passava então a administrar os interesses e os negócios daquele romano que deixava a sua terra natal rumo à guerra. Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí, dentro das institutas do direito romano, do imperador Justiniano, então, estas 4 fontes das obrigações. O delito, o contrato, o quase delito e o quase contrato. Bacana. O Código Civil, que nós estamos trabalhando aqui, é o nosso querido, amado e estimado Código Civil brasileiro. E você vai perceber que durante toda a leitura dele, por várias vezes, o quê? Nós temos o surgimento de obrigações. Olha que bacana, pessoal. Várias vezes, até principalmente em quase todos os contratos, ou em todos os contratos, surge para você uma obrigação.
Então, na realidade, o Código Civil brasileiro, ele tem várias de suas passagens, o quê? O nascimento, o surgimento de uma obrigação ou de algumas obrigações. E assim sendo, então, eu posso inserir o Código Civil brasileiro dentre as fontes, esta muito moderna, do direito das obrigações. Bacana, pessoal. Lembrando a vocês que depois merece um estudo um pouco mais profundo, porque são várias outras fontes, né? Essas são algumas que nós trouxemos aqui, apenas então somente para nós batermos um papo. Fechou, pessoal? Muito bem. Vamos conversar um pouquinho agora sobre os elementos das obrigações, que são 3, o vínculo jurídico, as partes e a prestação. Muito bem, pessoal. Como eu já disse há pouco tempo atrás, esse vínculo, não é? A expressão só vínculo pode ser vínculo de amizade, vínculo de companheirismo, vínculo de reconhecimento, enfim, vários vínculos. Mas esse nosso é um vínculo jurídico. Isto é, este vínculo ele vai nascer, ele terá nascedouro a partir do quê? Dessas expressões que nós trabalhamos aqui, desse mundo que é o nosso mundo, que é o mundo jurídico. Então, este vínculo, na realidade, o que será? Aquela pessoa que é o credor com aquela pessoa que é o devedor, eles vão trabalhar um contrato, vão trabalhar a contratação de determinadas prestações, ou de uma prestação só. Então, estas partes que vão contratar esta obrigação de dar, fazer e não fazer, a última negativa, vão criar entre si um vínculo jurídico. Aí você vai falar assim, nossa, do professor de volta, então agora eu vou dar uma compra, por exemplo, de uma droga ilícita. Não, isso não está no nosso mundo, né? E nós teremos as partes, nós teremos a prestação de dar o dinheiro, e a outra parte a droga ilícita, mas por que não está no nosso mundo? Porque não é um vínculo jurídico, é um vínculo fora do nosso mundo. Não é? Nós estamos trabalhando os elementos dentro do nosso mundo, o mundo da legalidade, o mundo do direito. Então, esse negócio, né, essa contratação, essa vontade das partes de constituir entre si esta obrigação de prestar, de dar, fazer e não fazer, vai criar entre elas um vínculo jurídico. Então, nós temos aí os 3 elementos das obrigações. Lembrando a vocês que para que o negócio jurídico seja perfeito, as partes têm que ser o quê? Tem que ter capacidade, né, pessoal? Lembra que nós vimos lá atrás, naquelas aulas sobre a teoria geral do direito civil, em que, para se ter um negócio jurídico, que é o 104, as partes terão que ser capazes. O objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma pré-escrita ou não defesa em lei. Aí nós teremos o quê? O ato jurídico perfeito, o negócio jurídico perfeito. A obrigação perfeita. Bacana, pessoal. Bom, nós estamos agora entrando na classificação das obrigações. Então, até agora, nós estávamos na parte, né, introdutória e tal. Agora, nós vamos entrar aqui, olha, pessoal, nas obrigações em relação ao seu vínculo. Depois, nós vamos trabalhar as obrigações quanto ao seu objeto, subdividindo em sua natureza, e depois obrigações quanto ao seu objeto em relação à sua liquidez. Então, aqui nós vamos trabalhar vários elementos agora aqui junto comigo, dessas obrigações em relação ao seu vínculo. Muito bem. Em relação ao seu vínculo, nós vamos abrir 2 tópicos. Primeiro, as ditas obrigações imperfeitas e depois a obrigação perfeita. A primeira obrigação imperfeita é a obrigação moral. Por que ela é imperfeita? Porque, na realidade, quando você manifesta o desejo de se obrigar, ele fica no plano da sua consciência. Isto é, você tem uma dívida moral, e essa dívida moral não pode ser cobrada. Não é? Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, me pague aquela blusa que você me disse que você doaria por mera liberalidade. Não, porque é mera liberalidade, eu não tenho que te doar.
Não é? Nós vamos verificar depois, não é, que nós não estamos falando aqui de uma obrigação um pouco mais forte, né? Que é aquela obrigação em que você tem a contraprestação na doação. Essa daqui é a chamada doação pura. Olha, eu dou se eu quiser. Então, isso está no plano da minha consciência. Por isso que eu vou colocá-la como uma obrigação em relação ao seu vínculo, de que tipo? Imperfeita. Imperfeita. Fica, então, portanto, no plano da consciência. Depois, pessoal, nós temos o quê? Nós temos as obrigações ditas naturais. Estas obrigações, elas estão com o pé na obrigação perfeita. Entretanto, elas são classificadas como imperfeitas. Por quê? Porque elas estão desprovidas de ação. Existe o débitum. Olha, o débitum está presente. Como a dívida prescrita. A dívida prescrita é aquela dívida, é aquela obrigação que eu tenho débitum. O que eu não tenho é obrigácio. Eu não tenho como levar, né, o pedido de pagamento desta dívida ao Poder Judiciário. Por quê? Porque ela está desprovida de ação. Então, lembra que eu falei para vocês, vamos lembrar um pouquinho as aulas passadas sobre prescrição e decadência. Então, lembra que eu comentei com vocês que você vai bater, você tem uma dívida prescrita. Então, você bate na pessoa, fala, olha, na porta da pessoa e fala o seguinte, olha, me pague. A pessoa diz assim, não, eu não vou pagar. O débito existe, mas você não consegue levar este pedido ao Poder Judiciário. Por quê? Porque a sua obrigação natural é desprovida de ação. Você só tem o débitum. Tá? Assim sendo, jogo e aposta, mútuo menor sem autorização do seu representante legal. Então, várias destas obrigações são contempladas, eu tenho vínculo jurídico, mas elas são desprovidas de ação. Elas existem. Mas o que acontece? Eu não consigo levar o pedido de cobrança delas ao Poder Judiciário. Entretanto, se a pessoa vier me pagar, diferentemente da decadência que eu falei para vocês, se alguém vier pagar uma dívida que já não existe mais, que já foi alcançada pela decadência, e eu receber, eu fico obrigado a devolver o dinheiro. Porque todo aquele que recebe o que não era devido fica obrigado a restituir, diferentemente da dívida prescrita. A dívida prescrita, ela existe. O que não existe é a ação para cobrá-la. Bacana, pessoal? Então, eu vou chamá-la de imperfeita. Aqui eu vou colocá-la como obrigação natural. Muito bem. Então, vamos ao top de linha. A obrigação dita perfeita, que nós chamamos de obrigação civil. É aquela obrigação que é provida do débitum e do obligácio. Portanto, ela atinge todo o escopo que a lei pensa em relação a ela. Não só ela tem materialidade como débito, como ela também tem instrumentalidade. Eu consigo levar a cobrança dessa dívida, a execução dessa dívida, se o título for executivo, ao crivo do Poder Judiciário. Porque nós estamos diante de uma obrigação civil, uma obrigação dita perfeita. Grande parte das obrigações são contempladas aqui pelo Código Civil. Não é? Portanto, são dívidas, são obrigações em que eu tenho tanto o débitum quanto o obligácio. Bacana, pessoal? Bacana. Então, vamos prosseguir. Vamos lá com relação às obrigações quanto ao seu objeto. Então, nós estamos lembrando que nós já estamos entrando na classificação das obrigações. Primeiro que nós tivemos, a primeira classificação, obrigações em relação ao seu vínculo. E agora, obrigações quanto ao seu objeto, que eu vou dividir em relação à sua natureza e em relação à sua liquidez. Muito bem. Então, aqui, quanto ao seu objeto, nós vamos separar, nós vamos classificar em obrigação de dar, dita positiva, obrigação de fazer, dita positiva, e obrigação de não fazer, dita negativa. Muito bem. Pessoal, essa é a parte mais importante das obrigações. Tá? É muito importante que nós tenhamos bastante atenção nessa parte. Olha, por quê? Porque é o tripé
de todo o direito das obrigações. É a base, é o fundamento de todo o direito das obrigações. Então, vamos dar aqui uma atenção, um carinho especial para essa parte aqui da nossa matéria. Primeiro, o conceito de obrigação de dar. O conceito de obrigação de dar envolve o quê? Envolve a entrega a outra pessoa de uma determinada coisa. Então, ela vai entregar a outra pessoa uma coisa. Ela vai entregar. Esta é a informação, a entrega. O fato de traditar, o fato de realizar uma tradição. Então, nós temos aí a obrigação de dar. É lógico que essa coisa é uma coisa lícita, porquanto ela está no mundo como elemento aqui, ó, como vínculo jurídico. Então, agora nós vamos dividir então essa obrigação de dar, que é a entrega de alguma coisa pelo devedor ao seu credor. Então, nós temos as partes e nós temos a prestação. Qual é a prestação? A obrigação de dar. Esta obrigação de dar, nós vamos dividi-la em obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta e obrigação de restituir. Muito bem, o que é uma coisa certa? Nós devemos voltar lá para os bens. Vocês lembram, pessoal, quando nós estudamos bens? Então, nós temos lá os bens o quê? Infungíveis, né? São aqueles individualizados, são aqueles que são únicos. Né? Únicos não é porque não existem outros no mundo, mas porque eu consigo individualizá-los, eu consigo tirá-lo do todo e falar, não, esta é a coisa que você deve me entregar. Então, nós temos aqui o carro com número de placas e de chassi, nós temos aqui um cavalo de raça, nós temos aqui um relógio com número de série. Então, o devedor deve esta prestação, né, como parte, esse vínculo jurídico, o quê? De entrega desta coisa certa, né, a outra parte. E lembrando sempre que, pelo artigo 313 do Código Civil Brasileiro, isso é tão importante, mas tão importante que diz lá o seguinte, olha, o credor de coisa certa é obrigado, ainda que mais valiosa, ele não está obrigado a receber. Então, dizer o seguinte, olha eu te devia aquele cavalo, direito civil, então, aquele cavalo faleceu e ele valia 150 mil, mas em troca eu vou te dar um cavalo de 1 milhão, né? O outro cavalo, direito civil, 2. A pessoa vai falar, não, eu não quero. Ainda que mais valiosa, eu não quero, eu queria aquela coisa. Por quê? Porque quando eu contratei essa obrigação de dar coisa certa, eu tinha em mente o quê? Esta coisa, eu individualizei ela na minha consciência, eu individualizei ela no meu pensamento. Então, no caso específico, eu não estou obrigado a receber outra, ainda que mais valiosa. Olha que bacana, pessoal. Não é bacana isso daqui? Então, essa é uma parte que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, é o que eu costumo falar sempre nas minhas aulas. Quando eu vou lecionar contrato, eu digo o seguinte, ao elaborar o contrato, você tem que tomar muito cuidado para não transformar uma coisa certa em incerta. Isto é, então você vai colocar, olha, fica a outra obrigada a entregar um veículo. O Chevette, ano tal, blá, 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 vermelho, em bom estado de conservação, incerto. O que você precisa? Individualizar esta coisa, colocando o número de chassi, colocando um número de placa, tornando ele único em relação às demais. Tá bom, pessoal? A coisa incerta, óbvio, não é? Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o contraponto da coisa certa. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu vou te entregar qualquer coisa, desde que conste pelo menos o gênero e a quantidade. Então, vamos lá. Gênero, dinheiro real, quantidade, R$250. Então, eu tenho aí obrigação de dar coisa incerta. Por quê, pessoal? Porque aí você vai falar, não, mas o dinheiro é certo, 250. Não. Seria certo se eu tivesse colocado a numeração das cédulas.
No caso, eu não disse isso aí, eu disse gênero, dinheiro real e a quantidade R$ 250. Então, para que você possa considerar a obrigação de dar incerta, você deve, pelo menos, inserir no seu vínculo jurídico, inserir na sua relação jurídica o quê? O gênero e a quantidade. Tudo bem, pessoal? Bacana? E a obrigação de restituir, olha que interessante. Tem alguns autores que entendem que ela não existe, eles só trabalham a certa e a incerta. Eu trabalho a obrigação de restituir. E ela tem uma diferença em relação às outras duas, que é a seguinte. Aqui a coisa não era minha, aqui a coisa não era minha. Você vai me entregar uma coisa que não passou pela minha mão. Na restituir, sim. Na restituir, sim. Isso daqui passou pela minha mão. Eu lhe entreguei e você se obriga a me devolver. Então, a palavra-chave da obrigação de dar, nessa divisão de restituir, qual é? Devolução. A devolução. Então, vamos lá. Na coisa certa, eu vou até lá e compro um cavalo. Cavalo, Código Civil. Então, não passou pela minha mão, eu estou comprando ele. Você fica na obrigação de me dar coisa certa. Chega lá e fala, olha, eu quero um cavalo aqui, qualquer cavalo desses daqui, está aqui, está pago. Pode escolher e me entregar. Não é? Então, obrigação de coisa certa. Gênero, cavalo, quantidade 1. Agora, de restituir, não. Estava comigo, eu lhe entreguei e você fica obrigado a me devolver. Então, a palavra-chave é devolução. Então, nós temos a locação, nós temos o mútuo e nós temos o depósito. Essas três tipos diferentes de contratos, de negócios jurídicos, eu tenho o quê? Eu tenho a opção da restituição. Eu tenho a opção da devolução. Tá bom, pessoal? Então, aqui é importante nós estarmos observando isso daí. Muito bem. Então, esta primeira obrigação de dar, então, é a obrigação tida como positiva. Como vocês que já estão comigo há algumas aulas já perceberam, eu tenho evitado o máximo possível a leitura de artigos. Por quê, pessoal? Qual é o interesse do curso aqui, de Revisando o Direito Civil? É passar para vocês os principais pontos da matéria, trazendo de volta, resgatando com vocês o que? Os conceitos, os exemplos, os institutos jurídicos. E se nós, a todo momento do nosso curso, fôssemos fazer uma leitura dos artigos do Código, o que acontece? Nós nos perderíamos na leitura dos dispositivos e não alcançaríamos o resultado final. Qual é? Que é fazer a lembrança, trazer de volta o quê? Estes conceitos, estas informações, estes exemplos. Isso não quer dizer que, num momento ou no outro, este que vos fala, o professor Durval Salles Júnior, vai até lá no código e vai trazer um ou outro conceito aqui, do ponto de vista legal, trabalhar a leitura de um dispositivo de lei, mas isso eu acredito que não será muito costumeiro, viu, pessoal? Então, nós vamos trabalhar bem nessa base aqui. Ó. Vamos para a obrigação de fazer, que também é positiva. Qual seria, então, o conceito desta obrigação de fazer? Olha, aqui nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar a atividade. Então, aqui não é dar alguma coisa. Aqui nós estamos trabalhando o quê? Uma atividade. Uma atividade. E essa atividade, ela vai se desdobrar em três. Uma atividade física, uma atividade intelectual, não é? E uma outra atividade que é a atividade humana. Então, nós temos aqui, olha, a física, não é? Nós temos a intelectual e nós temos a atividade humana. Então, você vai dizer o seguinte, olha, Durval, a obrigação de fazer pode ser uma pessoa natural, sem dúvida nenhuma, aquela nascida de um útero feminino, né? Como também pode ser uma obrigação de fazer para um
uma empresa, uma pessoa jurídica. O que importa é que aqui no conceito de dar envolvia entregar alguma coisa, aqui no conceito da obrigação de fazer, nós vamos trabalhar que palavra-chave? A palavra atividade. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Então, um professor, vamos dar o exemplo de um professor. O professor dá aula? Não, o professor faz aula. Por quê? Porque é uma atividade física, uma atividade intelectual. Então, eu estou trabalhando a expressão atividade. Agora, se o professor chegar para você e dizer o seguinte, senhor aluno, na próxima aula, então, eu me obrigo a lecionar esta matéria e trazer para ti uma apostila, um material de apoio, ele ia entregar. Então, terei uma obrigação de fazer, que é minha atividade de lecionar, né, intelectual, aqui, física, humana, que é positiva, com uma obrigação de entregar o quê? Um determinado material de apoio. Então, nós temos aí uma coisa incerta, não está individualizada. Eu posso ter 10, entregar um para cada aluno, todos são idênticos, né? Então, essa atividade ela está dentro da obrigação de fazer, também dita positiva. Bacana, pessoal? Então, eu queria lembrar a você, mais uma vez, que aqui nós estamos diante de informações importantes, tá? A gente não pode deixar de ter claro isso daí, tá bom? Então, dar, fazer e não fazer é uma coisa que você precisa de conhecer a fundo os dispositivos. Depois você vai fazer uma leitura disso daí, para que na sua residência, então, você possa ter toda a exata compreensão desse instituto. Vamos dividir, então, esta obrigação de fazer, que é positiva, em obrigação de fazer infungível. Primeiro, a obrigação de fazer infungível é intuito persona. Infungível quer dizer insubstituível. Quando aqui você contrata um médico para a realização de uma cirurgia, você vai dizer o seguinte: olha, doutor, eu quero que só você faça essa cirurgia no meu filho. Eu quero que só você pratique essa atividade médica. Então, nós estamos diante de uma obrigação de fazer. E se esse médico tiver que colocar no seu filho uma prótese, alguma coisa, então ele também terá a obrigação de dar. Porque, além da atividade, ele vai lhe entregar algo para ser o quê? Utilizado na cirurgia. Tá bom, pessoal? Então, se você contratar a obrigação de fazer do tipo infungível, quer dizer que ela está dentro do campo intuito persona. Que isso quer dizer? Quer dizer que a figura do devedor ela tem extraordinária importância. Tanto é verdade que se este devedor não puder praticar a prestação, não puder lhe entregar essa obrigação de fazer, ela se converte em perdas e danos. Tá? Por quê, pessoal? Porque, vamos dar um exemplo, um determinado cantor ficou de fazer realização de um show. Então, no dia, no caso específico, ele não sobe ao palco. Fala, eu não vou subir, eu não quero subir, eu estou com um problema na garganta, enfim. Então, o que acontece? Você não pode fazer, não, eu quero outro cantor. Não, você quer esse cantor. Esse cantor. E ele fala, aqui eu não dou mais show. Nem que venha carregado, nem que eu venha obrigado. Então, o que você vai fazer? Você vai converter isso daí em perdas e danos. Tudo aquilo que você perdeu, razoavelmente você deixou de lucrar. Por quê? Porque a figura dele tem absoluta relevância. Você não quer que ele seja substituído por ninguém. Você quer exatamente aquela pessoa para a realização dessa atividade, para a realização dessa obrigação de fazer. Muito bem. A obrigação de fazer fungível, diferentemente de ser insubstituível, aqui pode ser substituído. Então, a figura do devedor já não tem mais tanta importância. A figura do devedor tanto não tem importância que, inclusive, ele pode ser até o quê? Substituído nessa atividade de fazer. Nós podemos, então, dizer que a obrigação de fazer é do tipo fungível.
Então, quando você contrata, sei lá, um escritório de advocacia, por exemplo, nessa expressão que eu disse agora, sei lá, um escritório de advocacia, então você vai falar o seguinte: eu quero contratar só o professor Durval, só o advogado Durval para poder trabalhar no meu caso. Então, você vai dar uma procuração só e não vai permitir o subestabelecimento. Isto é, eu não poderei ser substituído por ninguém. É intuito persona. Minha figura de devedor, né, tem relevância, tem uma importância ímpar. Então, eu estarei dentro de uma obrigação infungível. Agora, se eu puder ser substituído por outra pessoa, se eu puder subestabelecer, isto é, quer dizer que a figura do devedor não tem tanta importância. Ele pode ser substituído. Então, nós estamos diante de uma obrigação de fazer do tipo fungível. Ok, pessoal, esta obrigação é dita positiva. Então, nós chegamos agora no último ponto aqui das obrigações com relação ao seu objeto, né, trabalhando a natureza dela, com a obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer é a única prestação negativa. Ó, prestação positiva, esta prestação é negativa. A obrigação de não fazer, pessoal, ela está vinculada a quê? Ela está vinculada a uma abstenção. Isso quer dizer o seguinte: eu até poderia fazer. Eu não faço porque contratei não fazer. Então, a figura você não pode, não, eu não posso fazer, como, por exemplo, dar a volta ao mundo a pé em um dia sem nenhum tipo de apoio. Não posso, é obrigação impossível. Nós estamos trabalhando dentro das obrigações possíveis. Então, é uma obrigação possível, mas simplesmente eu poderia realizá-la, só não vou realizá-la porque contratei esta abstenção. Então, eu estou diante de uma obrigação de não fazer, a obrigação dita negativa. Diferentemente de dar, que você vai dividir em certo e restituir, na obrigação de fazer, que você vai dividir em infungível e fungível, a obrigação de não fazer não tem divisão. Então, qual é a palavra-chave aqui? A palavra-chave aqui é entrega. Qual é a palavra-chave da obrigação de fazer? Atividade. Qual é a palavra-chave da obrigação de não fazer? Abstenção. Beleza, pessoal? Lembrando sempre que as obrigações de não casar, não trabalhar e não estudar são obrigações que você não pode contratar. Por quê, pessoal? Você também não pode chegar e falar: olha, eu quero contratar com você para você não casar, para você não trabalhar e para você não estudar. Olha, isso daqui está fora do mundo jurídico, né? São obrigações até que não tem sentido, né? Você obrigar uma pessoa a não casar, a não trabalhar, a não estudar. Isso daí está dentro da vida dela. Então, das possibilidades que ela tem. Então, essa abstenção aí, o direito não permite a contratação desse tipo de abstenção. Então, a obrigação de não fazer, você só tem que tomar cuidado com relação a esses dois pontos que nós conversamos, né? O primeiro ponto diz respeito a quê? A essa possibilidade você poderia fazer, e só não faz por quê? Porque contratou não fazer. Então, é uma abstenção. Segundo, né, esse ponto que eu estou falando, você tomar cuidado só de não estipular uma obrigação de não fazer que esteja aí fulminado pelo direito, que o direito não possa contemplar, o direito não possa abrigar. Muito bem, por fim, nós temos aqui as obrigações quanto ao seu objeto, que é o segundo classificação aqui em relação à sua natureza, em relação à sua liquidez. Nós temos a chamada obrigação líquida. E depois a obrigação ilíquida. Muito bem, pessoal. O que é uma obrigação líquida? É uma obrigação que no momento da realização, do adimplemento, do pagamento, eu sei exatamente quais são os limites que eu tenho que pagar. Eu sei exatamente que tipo de prestação devo pagar. Quais são
todos os nuances, as características, para que eu possa pagar de forma adequada e a outra pessoa possa me dar o meu recibo de pagamento. Então, nós estaremos diante de uma obrigação líquida. O código vai trabalhar justamente isso, né? O que é uma obrigação líquida? É aquela que a pessoa, o devedor, ao realizar o seu pagamento, tem em relação à obrigação todas as suas nuances, todas as suas características, todas as suas funções extremamente delimitadas e delineadas de tal sorte que eu consigo adimpli-la por completo, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de dúvida. A ilíquida é justamente o inverso dela. Não é? É uma obrigação que, momentaneamente, eu não tenho delineado todas as suas características. Então, é necessário que esta obrigação passe por um processo de liquidação, tornando a obrigação ilíquida, líquida. Aí eu tenho como pagar, eu tenho como realizar o adimplemento. Isso acontece muitas vezes em processo civil, e aí nós já vamos encerrando a nossa aula de hoje, em que, por exemplo, o juiz condena em perdas e danos. Qual o valor, excelência? Eu não coloquei, está condenado em perdas e danos. Então, eu já sei que eu tenho obrigação, o quê? De pagar, de adimplir perdas e danos. Mas, neste momento, a obrigação está ilíquida. Então, eu vou ter que liquidar esta obrigação momentaneamente em líquida. E aí, eu vou estipular o seguinte, olha, aqui nós procedemos os cálculos necessários e esta obrigação de perdas e danos é R$ 3.243,22. Então, agora, nós estamos diante de uma obrigação líquida. Era ilíquida, passei por um processo de liquidação para o quê? Para que eu pudesse ter, no exato momento do pagamento dela, todas as suas características, todas as suas particularidades, todas as suas nuances, para que eu possa realizar um pagamento adequado e, a outra parte, fornecer o competente recibo. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui terminando a nossa primeira aula de obrigações. Agradeço demais a sua atenção, agradeço demais aí o seu cuidado, né, o seu prestígio em relação às minhas aulas e espero você nas próximas aulas. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!